Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fontes. Seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre análise combinatória para a galera do segundo ano aí do ensino médio, tá? E eu quero combinar com vocês o seguinte: é uma matéria que a gente tem que fazer exercício, basicamente é fazer exercício, entender os conceitos básicos, entender quais são os bons hábitos aí para a gente poder resolver os problemas tranquilo e começar a perceber questões parecidas, tá? A gente vai olhar, vai fazer uma questão, vai falar, pô, essa daqui é parecida com aquela lá. Então, assim, tendo bons hábitos e começar a perceber questões parecidas, vai começar a ficar mais tranquilo, tá? Então, ó, vamos ver aí, vamos falar um pouquinho de análise combinatória que vai estar dividida em algumas partes, tá? Então, vou começar pelo basicão de análise combinatória, que vai ser a primeira parte, que a gente vai chamar de princípio fundamental da contagem. Tá? Então, vamos lá. Bora pra aula, galera! Então, ó, opa, eu vou vir aqui, vou escrever análise combinatória. Show de bola! E aí, o que a gente vai combinar, tá? A gente vai combinar que primeiro a gente vai definir, assim, só para ficar tudo amarradinho, o que é um experimento. Opa, um experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Você sabe o que é um experimento aleatório? É um evento onde não, que possui, possui mais de um possível resultado, tá? Beleza. Então, ó, um evento aleatório é isso. Um experimento aleatório é um evento que possui mais de um possível resultado. Então, vou botar aqui para vocês, ó, exemplo. Se eu pego e falo assim, ó, vou lançar uma moeda. Quando eu lanço uma moeda, existem algumas possibilidades. Para ser mais exato, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de sair cara ou existe a possibilidade de sair coroa. Tá? Esse conjunto que eu formei aqui, que eu chamei de é o que a gente chama de espaço amostral, ou seja, é o grupo dessas possibilidades. E aqui é bem tranquilo de ver que o número de possibilidades desse evento, né, de possibilidades, é igual a 2. Né, porque ou sai cara, ou sai coroa. Tá. Ah, Bruno, beleza. E se a gente estiver falando de lançar um dado? Só para... Como é que vai ser o espaço amostral? Bom, se eu falei um dado, eu estou falando de um dado comum, não especifiquei, estou falando daquele dado que tem 6 faces. Então, ó, as possibilidades é sair qualquer um número de 1 até 6. Né? Então, nosso espaço amostral, tá ali. Ó, o espaço amostral é igual o espaço amostral é esse conjunto. E o número de possibilidades, então, o número de possibilidades dessa situação aqui é 6. Tá? E aqui tá lindo, tá maravilhoso. E agora vai começar a ficar legal. Por quê? Porque a gente vai vir aqui e vai botar assim, ó. Bruno, e se esse evento que a gente está falando aleatório, a gente estiver falando de eventos com mais de uma decisão, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou vir aqui, ó, vamos botar um exemplo aqui. Ó. Primeira questão. 1.
3 camisas, vou botar aqui, ó, sei lá, chamar as camisas de A, B e C. E 2 bermudas. Tá? Aí as bermudas, eu vou chamar as bermudas de 1 e 2. De quantas maneiras eu posso me vestir? De quantas maneiras posso me vestir? Tá. O que a gente vai combinar, pessoal? Eu vou apresentar para vocês possibilidades de pensamento, tá? E aí, ó, a gente vai começar por um que a gente chama de lista. A gente vai fazer uma lista. Quando eu pego e coloco A, eu estou dizendo que eu estou escolhendo a primeira bermuda. Quando eu coloco primeira camisa. Quando eu coloco 1, estou falando que é a primeira bermuda. Então, quando eu faço A1, eu estou mostrando a primeira combinação que eu posso fazer. Se eu venho e coloco A2, eu estou dizendo, estou usando essa camisa com essa bermuda. É uma outra combinação. Aí, como eu já combinei a camisa A com todas as bermudas, eu posso vir aqui e combinar camisa B com bermuda 1 e camisa B com bermuda 2. E eu posso fazer a mesma coisa com C. Então, C1 e C2. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente nada mais está fazendo, quando a gente está fazendo a lista, do que o espaço amostral. Só que a gente fez na marra, tá vendo? A gente foi combinando um por um. E aqui é um problema que é até tranquilo de fazer. O que a gente pode fazer também? A gente pode pegar e fazer uma tabela. Agora você vai ver a tabela mais bonita da sua vida. A tabela vai funcionar assim, ó. Vou vir aqui, ó, vou fazer uma linha para cá, vou fazer uma linha para cá. Aí eu vou fazer uma linha, vou fazer uma linha assim, vou fazer uma linha assim e vou fazer uma linha assim. Não precisava nem ser tão grande, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Eu vou ter uma primeira região aqui, que vai ser onde a gente vai colocar as camisas. E, calma aí, são 3 camisas. Se são 3 camisas, preciso aumentar isso daqui. Tem que ter mais uma linha aqui, ó. Pronto. Então, ó, tem a camisa A, a camisa B e a camisa C. E aqui eu vou colocar as bermudas. Aí tem a bermuda 1 e a bermuda 2. E aí quando você faz isso, repara que a gente ficou com uma região aqui dentro da tabela que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. E esses são exatamente todas as combinações. E de maneira intuitiva, aqui, ó, aqui esse espaço ele vai ser preenchido com A1. Esse espaço que está aqui, ele vai ser preenchido com B1, né? E esse de baixo com C1. Aqui vai ficar com A2, aqui vai ficar com B2 e aqui vai ser com C2. Então aqui estão todas as combinações. Eu posso contar e também chegar nas 6 combinações. Tá? E beleza. Bruno, qual a vantagem da tabela em relação à lista? É que vai saindo de maneira intuitiva e conforme você vai organizando, você já vai ter uma ideia aqui das possíveis respostas. Só tem um problema. Aqui a gente tem 2 decisões, né? Camisa e bermuda. Se tiver mais decisão, ferrou, porque a nossa tabela tem coluna, né? A gente vai preencher as linhas com um elemento e vai preencher as colunas com outro elemento. Então só dá para fazer tabela se tiver só 2 decisões para tomar. O que é legal também? Legal também é o que a gente chama de árvore de possibilidades. E a árvore de possibilidades ela vai começar aqui na esquerda com um pontinho. E aí a gente vai dizer que a primeira etapa dessa árvore vai ser que a gente vai decidir aqui como camisa. Ou seja, aqui tem 3 ramificações nessa árvore.
Porque pode ser a camisa A, pode ser a camisa B ou pode ser a camisa C. Só que de cada uma dessas ramificações de camisa, a gente vai ter uma combinação com a bermuda. Então a segunda ramificação vai ter relação com a bermuda. E com a camisa A pode entrar a bermuda 1 ou pode entrar a bermuda 2. Com a camisa B pode entrar a bermuda 1 ou pode entrar a bermuda 2. Com a camisa C pode entrar a bermuda 1 ou pode entrar a bermuda 2. E aí a gente vai ter as 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E como é que a gente lê essas possibilidades? A gente vai sair da origem aqui e vai chegar até o final do galho. E aí a gente vai percorrer um caminho. Então, quando eu percorro esse primeiro galho aqui, vai ficar a combinação A1. Esse segundo galho que está aqui, o caminho que a gente fez é esse daqui, ó. Então, vai ser a combinação A2. Esse daqui vai ser o B1. Esse daqui vai ser o B2. Esse daqui vai ser o C1. Esse daqui vai ser o C2. Então, ó, nas três maneiras que a gente fez aí, né, tanto lista, tabela e árvore, a gente consegue visualizar todas as possibilidades. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai combinar que existe um método, que é o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, que funciona assim, ó. A gente vai pegar e vai colocar dois tracinhos. Por que a gente vai colocar dois traços? Porque a gente tem que tomar duas decisões. A primeira decisão é escolher a camisa. A segunda decisão é escolher a bermuda. E aí, em cima de cada traço, a gente tem que escrever o número de possibilidades daquilo acontecer. Então, ó, se eu tenho que escolher a camisa, eu tenho 3 possibilidades de escolher a camisa. Se eu tenho que escolher a bermuda, aí eu tenho 2 opções. E aí eu vou pegar esses dois números e vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, é muito mais prático fazer esse método para a gente descobrir o número de possibilidades. Só que a gente não faz ideia de quais são essas possibilidades. Tá? Então, é isso. É mais rápido, mas a gente não sabe quais são essas possibilidades. Beleza. Vamos ver se a gente entendeu. Vamos para o problema 2. Problema 2. Problema 2 vai ser o seguinte. Eu vou lançar uma moeda duas vezes. Aí eu vou pegar e vou analisar aquelas 4 coisas que a gente fez também. A gente vai fazer a lista, a gente vai fazer a tabela, vai fazer tudo. Só que antes disso, vamos combinar que ficar escrevendo cara toda hora vai dar trabalho. Então, em vez de chamar cara, eu vou escrever CA. E em vez de falar coroa, eu vou escrever CO. E eu vou começar diferente. Eu vou começar pela tabela. Na tabela, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Tchom, tcham, 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 tcham. Olha que tabela linda. Então aqui vai ser a primeira moeda, aqui vai ser a segunda moeda. A primeira moeda pode sair cara ou pode sair coroa. A segunda moeda pode sair cara ou pode sair coroa. E aí, quando você olha para esse espaço daqui, esse espaço é quando sai cara primeiro e depois cara de novo. Esse espaço daqui é quando sai coroa primeiro, na primeira moeda, e depois cara. Aí nesse espaço saiu cara primeiro e depois coroa, e aqui
é coroa, coroa. Então as 4 possíveis combinações são essas. Então, se eu fosse fazer a lista, né, como é que ficaria a lista? A lista ficaria cara, cara, só que aí a gente tem um problema, porque para separar aqui vai ficar meio esquisito, tá vendo? Então vamos colocar um parênteses aqui para não confundir, ó. Primeira combinação com a segunda combinação, que vai ser cara, coroa. Aí depois coroa, cara, e depois coroa, coroa. Aí, ó, as 6 combinações, as 4 combinações e todas elas separadas aí por parênteses. E como é que seria a árvore de possibilidades? Eu acho que a árvore é até mais intuitiva nesse caso. Porque assim, vamos começar aqui, aí a gente vai fazer o lançamento da primeira moeda. Aí pode sair cara ou pode sair coroa. Aí na segunda ramificação, a gente está falando da segunda moeda, que pode sair cara ou pode sair coroa. Tanto para a primeira possibilidade, quanto para a segunda possibilidade. E aí, de novo, ó, segue o caminho. Ó. Aqui é o caminho cara a cara. Aqui é o caminho sai cara, depois sai coroa. Aqui é o caminho sai coroa, depois sai cara. E o último aqui é coroa e sai coroa de novo. Tá? E Bruno, como é que ficaria se a gente fosse fazer o princípio fundamental da contagem? Não são 2 lançamentos? Se são 2 lançamentos, a gente coloca 2 tracinhos. Primeira moeda, segunda moeda. Na primeira moeda tem 2 possibilidades, na segunda moeda também tem 2 possibilidades. 2 vezes 2, 4 combinações diferentes. Beleza? Lindo, né? Então, ó, a gente pegou e falar em lançar uma moeda 2 vezes. Então, por que agora a gente não fala em lançar um dado 2 vezes? Só que antes de eu lançar um dado 2 vezes, eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou calcular, primeiro usando o princípio fundamental da quantidade. Quantas combinações diferentes será que a gente consegue ter? Não é lançar um dado 2 vezes? Então, primeiro lançamento, segundo lançamento. No primeiro lançamento tem 6 possibilidades, no segundo lançamento tem 6 possibilidades. 6 vezes 6, 36. Realiza agora você fazer uma listinha com 36 combinações. Não vai ser muito agradável. Ou você pegar e fazer uma árvore que vai ter até 2 etapas. Uma primeira etapa para primeiro dado, uma segunda etapa para segundo lançamento desse dado. Só que cada um aqui, imagina saindo 6 e depois saindo 6 aqui. Aí 36 aqui no final. Vai ser complicado, né? Então, nessa daqui, qual é a sugestão? A sugestão vai ser fazer a tabela. A tabela é linda, pessoal. Linda, linda, linda. E aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só vou fazer as linhas aqui assim, que a gente usa a linha do caderno para facilitar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quando a gente faz isso, já vai aparecer para a gente, se a gente contar aqui, ó, os 36 espaços. Só que aí, o que a gente vai combinar? Esses 36 espaços aqui, a gente pode pegar e preencher ele de várias formas, tá? De acordo com o que está escrito no enunciado.
Aqui o enunciado não está falando nada sobre o que você vai fazer com esses dados. Então você poderia dizer que aqui saiu o número 1, depois saiu o número 1, aqui saiu o número 1, depois saiu o número 2, tá vendo? E preencher dessa maneira. Ou ele pode pegar e virar para você e falar assim: ah, Bruno, eu quero saber como é que vai ficar somando os resultados obtidos no dado. Aí, pô, se eu for somar os resultados obtidos no dado, aqui é 1 e 1. 1 mais 1 é 2. Vou até fazer de outra cor aqui, ó. 2. Aqui é 1 mais 2 é 3. Aqui 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. Aqui, opa. Aqui 6, aqui 7. Agora aqui é a fileira do 2. 2 mais 1, 3. Depois o 4. Depois o 5. Depois o 6, o 7, o 8. E aí a gente vai preenchendo aqui tudo. E aí é bom que a gente vai fazer uma outra análise. Linda demais. Por quê? Eu quero saber o seguinte. Se você tivesse que escolher um número para você adivinhar que vai dar a soma quando você lança dois dados. Lançou dois dados. Qual número que você escolheria para o resultado da soma? Porque assim, vamos combinar o seguinte, ó, não tem 36 combinações? 36 combinações? Só que olha o que aconteceu. Ó. O resultado soma 2, né, é o menor resultado possível, quando sai do 1 mais 1. O resultado soma 12 é quando você faz o maior resultado possível, 6 mais 6. Então, eu tenho resultados que variam de 2 a 12. Pô, 2 a 12, se tem 36 combinações possíveis, quer dizer que tem gente aparecendo mais, né? Olha o número que está aparecendo mais vezes aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha o número que está aparecendo mais vezes aqui, na diagonal. Porque o 7 pode ser 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2 e 6 mais 1. Então, em vez de você pegar e ficar pensando em todas essas possibilidades, vou te falar, teve programinha falando que vai lançar um dado 2 vezes, aí falou que vai somar resultado, multiplicar resultado, faz a tabelinha que é mais fácil de você contar e não se enrolar, tá bom? Então, ó, a gente combina que o 7 foi o elemento que apareceu mais vezes, porque ele apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 2 e o 12 foram os que apareceram menos vezes, tá? Belezinha? Lindo, né? Então, ó, vamos para uma sessão de exercícios agora que é para a gente começar a criar bons hábitos. E aí, ó, já vou te falar o seguinte. Ó, volta para cá. Volta para cá. Pessoal, por favor, é muito importante a gente conseguir entender cada uma das decisões que a gente vai tomar agora, tá? Se você está gostando da aula até agora, o que você faz? Curte o vídeo, se inscreve no canal, já compartilha lá com seus amigos, porque assim, é assim que vai funcionar. A gente vai ter vídeo de todas as matérias, e se eu ainda não falei da matéria que você quer, coloca aqui nos comentários que a gente vai adiantar ela o quanto antes para você, tá bom? Então vamos lá, qual vai ser a sessão de exercício que a gente vai fazer agora? Para a gente ver que bons hábitos são esses. Vamos lá. Eu vou vir aqui e vou dizer assim, ó, questão 4. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Aí a gente diminui até a letra, né, para caber aqui na linha e pronto, ó, pronto, isso, podemos formar.
Número de 3 algarismos que a gente pode formar. Pessoal, se eu estou fazendo um número de 3 algarismos, eu vou vir aqui e vou botar 3 tracinhos. Por quê? Esse primeiro tracinho eu tenho que escolher a centena do número. Aqui eu tenho que escolher a dezena do número, aqui eu vou escrever a unidade. E aqui em cima a gente coloca o número de possibilidades de algarismos. Né? Você lembra quais são os algarismos que a gente usa? A gente usa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você for contar aqui, você vai ver que a gente tem no total 10 algarismos disponíveis. Né? Cara, se a gente tem 10 algarismos disponíveis, quando eu pegar e perguntar para você quantas possibilidades a gente tem para cá, para as unidades, você tem que me responder, 10, Bruno. 10. Pode colocar qualquer coisa aí no final, de 0 a 9. Aí quando eu te pergunto, quantas possibilidades você tem para dezena? Aí você tem que falar 10. Pode entrar qualquer coisa aí. Só que quando eu te perguntar quantas possibilidades você pode colocar na centena, você vai responder 10, aí eu vou falar, pera, calma, respira por quê? A centena, que é a casa que está na esquerda, ela não pode ser 0, porque se for 0, cara, você não está escrevendo um número de 3 algarismos, você está escrevendo um número de 2 algarismos. Então a gente vai dizer que não pode o 0. Agora pensa comigo, a gente tem 10 algarismos disponíveis. Desses 10, a gente está dizendo que não pode entrar esse 0. Então, tinham 10 possibilidades. A gente tirou uma possibilidade, aqui ficaram 9. Aí a gente multiplica 9 vezes 10 vezes 10, 900. Tem 900 números de 3 algarismos que a gente consegue formar. Beleza? Agora eu vou fazer uma questão parecida. Quer ver? Ó? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos... Eu tive expectativa aqui, tive esperança que ia caber tudo numa linha. Escrevi até mais bonitinho, mas não deu. Podemos formar. O que tem de diferente aqui? Tem de diferente essa palavra, ó. Distintos. Distintos. Você vai vir aqui e vai botar diferentes. Ele falou que não pode repetir algarismo. E aí a gente vai começar a criar bons hábitos, pessoal. Como é que vai funcionar esses bons hábitos? A gente vai vir aqui e vai botar 3 tracinhos. Eu continuo tendo que colocar 3 algarismos, eu continuo tendo que colocar a centena, dezena e unidade. E na casa da centena, toda vez que a gente formar número, a gente vai botar que ela não pode começar com 0, né? O elemento da esquerda nunca pode começar com 0. E aí, como aqui já está começando a dar mais problema, ó, tá vendo? Distintos, a gente vai começar, primeiro bom hábito vamos começar por onde tem mais problema. Onde é que tem mais problema? Tem mais problema aqui. Então, vou começar preenchendo aqui. E aí eu vou pensar, tinha 10 algarismos. Só que eu não posso colocar o 0, eu vou diminuir 1, e aí eu vou ter 9 algarismos disponíveis. Tá? Só que a centena e a dezena tem que ser diferente. Como tem que ser diferente, vamos pensar o seguinte, a gente escolheu um algarismo para cá. Tá? Então, quando a gente pegou e olhou daquela nossa lista, né? A nossa lista era essa daqui. Nossa lista era essa daqui. Só que o 0 não podia na primeira casa. Mas um desses caras foi escolhido. Que a gente já botou um algarismo ali. Qual deles foi escolhido? Não sei. Tá? Não sei. Poderia ser qualquer um deles. Não especifiquei. Então, o que a gente vai combinar? Imagina que saiu qualquer um deles. Então, eu vou vir aqui e vou riscar um aleatório. Tá? Vou falar o seguinte, ó. Imagina que saiu um daqui. Então, desses 9 que estavam aqui, um foi usado. Então, agora tem 8 opções. Só que agora, na casa da dezena, não tem problema entrar o 0.
Então, o zero virou opção. Então, a gente continua tendo 9 opções aqui. Tá? E agora, a gente vai pensar o seguinte. A unidade também tem que ser diferente. Aqui é possibilidades, tá? Tem 9 possibilidades. A unidade, ela não pode repetir o algarismo que a gente colocou aqui, sei lá qual é algum dessa lista daqui, e não pode repetir o algarismo que a gente escolheu aqui, que vai ser o quê? O zero com os 8 que sobraram daqui. Só que quando a gente fez isso, a gente já gastou 2 algarismos. Se tinham 10 e a gente já gastou 2, sobraram 8 opções. E aí a gente vai multiplicar. 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8 dá 648. Tá? Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais um pouquinho de emoção aqui. Ó. Questão 6. Vou botar assim, ó. Números ímpares de 3 algarismos distintos. Tá? Eu quero escrever números de 3 algarismos distintos, só que esse número tem que ser ímpar. Então, ó, vamos lá. 3 algarismos. Vamos lançar 3 tracinhos aí. Aí tem que botar centena, dezena e unidade. Aí no automático eu já vou vir aqui, ó. Esse cara aqui não pode ser zero. Para o número ser ímpar, eu preciso que essa casinha que está aqui seja ímpar. Ou seja, aqui tem que entrar um 1, tem que entrar o 3, tem que entrar o 5, tem que entrar um 7, tem que entrar o 9. Isso é o que pode entrar aqui nas unidades, né? E aí o que a gente vai combinar, pessoal? Olha para essa casa, ela tem problema, tá vendo? Ela tem restrição aqui. E olha para essa casa, ela também tem uma restrição aqui. Só que essas restrições aqui são com elementos diferentes. Então quer dizer que elas não têm nenhum conflito entre essa restrição daqui e essa restrição daqui. Mas sem dúvida, essa daqui é a mais problemática, né? Então a gente começa por essa daqui. Agora vamos lá. Olha para cá. Quantas possibilidades eu tenho aqui para a casa das unidades, né? Eu tenho 5 possibilidades, porque eu posso botar o 1, 3, o 5, o 7, o 9. São 5 opções. E aí a gente sempre vai começar resolvendo os mais problemáticos, vamos combinar. Agora vamos lá. O que acontece? Lembra que tem que ser diferente os algarismos? Tem que ser diferente. A gente já não gastou um algarismo aqui? Então sobrou daqueles 10 algarismos que a gente tinha inicialmente, a gente gastou um. Então a gente tem 9 algarismos. Só que com certeza a gente gastou um algarismo ímpar. E aí quando a gente olha para essa condição que está aqui, a gente fala, pô, aqui não pode ser zero. Então o que eu vou dizer? O zero está nesses 9 possibilidades. Então o que a gente vai ter que fazer? Se aqui não pode ser zero, a gente vai tirar a opção do zero e aí vai ter 8 possibilidades, porque eu não posso repetir esse cara e não pode ser zero. Então tirei 2 opções. Beleza. E agora a gente vai para essa casa aqui, que é a casa da dezena. Vamos lá. A gente já não gastou um algarismo aqui? A gente já não gastou um algarismo aqui? A gente já não gastou 2 algarismos? Se tinham 10 algarismos e a gente já gastou 2, então sobraram 8 opções para cá. E aí 8 vezes 8 vezes 5 vai dar incríveis. Melhor, 5 vezes 8 dá 40. 4 vezes 8 dá 32, com zerinho no final, 320. Tá? Então tem 320 números ímpares de 3 algarismos. Tá? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai botar assim, ó, questão 7. Questão 7 é linda demais. Linda, linda, linda. Números pares de 3 algarismos
distintos. O que a gente vai combinar, pessoal? Vamos combinar que a gente sabe começar o problema. A gente sabe, opa, calma aí, vai ter que botar aqui, ó, pã, 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 3 tracinhos, um para centena, um para dezena, um para unidade. Isso aí. Eu sei também que aqui não pode ser zero. E para esse número ser par, implica que a unidade tem que ser um número par. E número par pode ser o 0, pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6, pode ser o 8. E aí a gente tem um problema. Por quê? A gente não tem duas restrições aqui. Olha a primeira restrição. Ele não está falando do zero. Olha a segunda restrição. Ele também não tem o zero aqui relacionado. Então a gente tem duas restrições, e essas restrições, elas têm um conflito entre elas, tá? E aí a gente vai pegar e vai combinar que quando a gente tem duas restrições e tem conflito entre elas, vai dar ruim. Vai dar ruim, confia. Quer ver? Vou te mostrar. Eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, vamos começar por onde tem mais problema. Onde é que tem mais problema? É aqui. Então, quantas possibilidades tem para entrar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou vir aqui e vou dizer, ó, tem 5 possibilidades. Aí depois, eu sei que esses caras têm que ser diferentes, aí eu vou pegar e vou falar o seguinte, ó, essa casa aqui, inicialmente, se não tivesse problema nenhum, tem 10 opções. Só que não pode ter o zero. Então eu vou falar, pô, então tem 9 possibilidades. Mas a gente já gastou um algarismo aqui, tá vendo? Só que esse algarismo que a gente gastou aqui, ele foi o 8, ele foi o 6, ele foi o 4, ele foi o 2, ele foi o 0. Não sei. Então pode ser que a gente tenha que tirar ou não mais um algarismo. Então eu não sei se aqui eu coloco 9 ou se eu coloco 8. A resposta é eu não sei, tá? Não sei. E aí quando isso acontece, a gente precisa pegar e fazer uma coisa que é ignorar uma das restrições e depois ajustar, tá? Então vamos combinar o seguinte, a gente vai ignorar uma das restrições e depois ajustar. Aqui não tem duas restrições, a gente vai pegar e vai escolher ignorar uma delas. Eu vou vir aqui e eu vou ignorar essa segunda restrição. Quando eu ignoro a segunda restrição, olha o que eu estou dizendo, ó. Eu não estou nem aí para esse número ser par, não é isso? Então, vou botar aqui, ó, primeira solução. Eu estou ignorando o número ser par. Vida louca. Vamos lá. Ousadia, galera. Ousadia. Estou ignorando o número ser par. Se eu estou fazendo isso, eu estou pensando, estou formando um número de 3 algarismos, centena, dezena, unidade. Aqui não pode ser zero. E aqui não tem problema nenhum. Só que, quando eu faço isso, eu estou vindo aqui e estou construindo, ó, 9 opções para cá, 9 opções para cá, 8 opções para cá. Que foi exatamente o que a gente fez, ó, com licença, na questão 5, certo? A gente só construiu número de 3 algarismos sem nenhuma restrição, porque eu falei, vou ignorar. Só que aí qual o problema? Quando a gente faz isso, a gente está calculando esse 648, a gente está pegando e está calculando todos os números. Só que o que acontece? A gente não precisa calcular a quantidade de números pares aqui. Para esse cara virar isso daqui, para a gente arrumar isso, ajustar, a gente contou coisa a mais. A gente tem que pegar e diminuir a quantidade de números ímpares.
a gente vai diminuir a quantidade de números ímpares. Sabe quantos números ímpares de 3 algarismos distintos tem? Você sabe. Olha o que a gente fez aqui. São 320. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Uma opção de resolver essa questão seria calcular todos, que a gente já fez, calcular todos os ímpares, que a gente também já fez. Então, sobrou para os pares 648 menos 320, que é 328. Bruno, essa é a única maneira de fazer? Não. Eu vou te mostrar uma outra possibilidade. Presta atenção, que é bonita também, tá? É importante a gente saber as duas. A segunda maneira de fazer, segunda solução, eu vou dizer para você que eu vou separar em casos, tá? Por quê? Porque aquelas restrições davam um problema. Ó, vamos relembrar aqui, ó. A gente tinha centena, dezena, unidade, aqui não pode ser 0, aqui pode ser 0, 2, 4, 6, 8. E aí dava problema por quê? Porque o 0 aparece aqui e aparece aqui. Então o que eu vou fazer? Bom, se essa restrição tem o 0 e essa restrição tem o 0, quando eu falar em separar em casos, eu vou estar pensando exatamente nesse 0. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai falar, pode ser que o número termine com 0. Ou pode ser que o número termine com 2, com 4, com 6 ou com 8. Né? Então o que eu fiz? Em vez de eu tentar calcular tudo junto, que eu já vi que vai dar problema, eu falei, vou calcular separado. Que o que dá problema vai ficar na primeira parte e o que não dá problema vai ficar na segunda parte. Bom, vamos colocar aqui, ó, que não pode ser 0 e não pode ser 0. Bom, como é que vai ficar? Vou começar aqui, que é o que mais problemático, né? Muito mais problemático. E aí, se aqui eu estou dizendo que termina com 0, cara, quantas possibilidades tem se eu estou dizendo que termina com 0? Pensa aí. Essa pergunta é uma pergunta fácil ou não fácil, né? E às vezes a gente deixa passar. Se eu estou dizendo que vai terminar com 0, só tem uma possibilidade. É uma possibilidade porque eu estou falando vai terminar com 0, então só tem uma opção. Agora pensa o seguinte, aqui. Não pode ser 0, mas a gente já não gastou o 0 aqui, ó. Então aqui vai ter 9 opções. Que não pode repetir, só que ó, não pode repetir o 0, tá ótimo. Sobraram 9 opções para cá. E agora vamos pensar o seguinte, a gente já usou 2 algarismos. Então aqui para o meio sobrou 8 opções. E aí a gente vai fazer 9 vezes 8 vezes 1. Essa conta linda aqui vai dar 72. Beleza. Agora, a segunda parte, a segunda situação, o segundo caso, de novo, a restrição está aqui atrás. A restrição aqui está dizendo vai terminar com uma dessas opções. Então tem 4 possibilidades. Aí depois eu vou vir para cá, que é o segundo mais problemático. Então vou vir aqui e vou falar, pô, aqui não pode ser 0. E a gente já usou um algarismo aqui, que não era o 0. Então eu vou tirar 2 algarismos. Um é o 0 e o outro é o que a gente gastou na unidade. Então vai ter 8 opções. E na dezena, a gente vai pensar, pô, já gastei 2 algarismos, um na centena e um na dezena. Então aqui sobrou 8 unidades, 8 possibilidades também. Então, ó, 8 vezes 8 vezes 4 vai dar incríveis 256. E aí quando você pegar e pensar, pô, isso é uma possível solução e isso é uma possível solução, significa que as duas, já que são soluções, eu vou juntar. E aí a gente vai somar isso daqui. Então toda vez que a gente for falar ou em combinatória, vai dar a ideia de somar. E quando a gente somar essa brincadeira,
vai dar o mesmo 328 que tinha dado lá na primeira solução. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Bom, galera, espero que tenham gostado da primeira parte aí de combinatória. Vou deixar uma lista caprichada na descrição do vídeo para você tentar fazer. Você vai ler a questão, vai coloca tracinho, vai tentando fazer, vai tentando resolver, vai colocando, vai escreve, tenta. E aí eu vou fazer a correção dessa lista, tá? Então é muito importante que você tente fazer para você poder treinar. E aí, pessoal, vamos lá. Meu pedido de toda a aula. Curte o vídeo para mim, se inscreve no canal e compartilha com os colegas, beleza? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Até mais.